E aí pessoal, beleza? Tô de volta com mais um vídeo, continuando fenômenos acústicos. Hoje a gente vai falar de eco, reverberação, ressonância e efeito Doppler. Beleza? Antes de a gente começar, se inscreve se não está inscrito ainda. Se você já tem costume de ver meus vídeos, mas não está inscrito, gente, se você está curtindo, se inscreve. Um monte de gente vem cá, assiste o vídeo, vai embora sem clicar esse botãozinho tão simples que ajuda tanto o canal. Beleza? Vamos lá então. Fenômenos acústicos, eco e reverberação. Pessoal, para a gente entender isso aqui, vamos fazer a seguinte ideia. Vamos supor que eu estou aqui dentro de uma caixa, uma sala. Ó, vou fazer isso aqui sendo as paredes dela, ok? Então eu estou aqui dentro dessa sala. Estou falando. Ondas sonoras estão sendo emitidas por mim através das minhas pregas vocais e estão se deslocando aqui dentro desse ambiente que eu criei aqui. Então, elas estão viajando aqui através do ambiente. O que acontece com essas ondas sonoras? A gente vai representar aqui, ó, somente o deslocamento delas através dessas setas aqui, tá? Então, olha só. Uma onda sonora que eu emiti aqui, ou várias delas, vão viajar em várias direções, né? Ó, na direção desse teto aqui, certo? Várias direções. Beleza? Só que não. Todas elas vão sofrer então reflexo nas paredes devido à diferença da densidade entre o ar e a parede. Elas sofrem reflexo. As de reflexo eu vou fazer de azul. Ó. Então, essas ondas sonoras sofrem reflexo e vão continuar viajando aqui pelo ambiente após sofrerem reflexo. Tá ok? Então, olha só. O que vai acontecer? Em algum momento, esses reflexos vão voltar ao meu ouvido e eu vou ouvir o reflexo da minha própria voz. Tá? É aí que entra o eco. Tá ok? Só que vocês já perceberam então que o eco, quando a gente está em algum lugar que a gente ouve eco, a gente ouve ele um tempo depois que a gente falou. Acontece o seguinte, o nosso cérebro só consegue perceber esse som que a gente emitiu, ou que está sendo emitido por uma fonte, voltando, né, sofrendo o eco, que a gente diz, se a diferença entre o som emitido e o refletido, que voltar aos seus ouvidos, tiver um tempo maior que 0,1 segundo. O nosso cérebro só consegue perceber a diferença de tempo entre sons iguais que saíram da fonte e voltaram se o tempo for maior que 0,1 segundo. Então, a gente só percebe o eco quando esse tempo entre a emissão do som e a reflexão e ele voltar no seu ouvido for maior que 0,1 segundos. Quando é menor que 0,1 segundos, a gente tem a reverberação. Tá? Na reverberação, o tempo é menor que 0,1 segundos. Então, gente, para ocorrer o eco, tem como a gente descobrir qual que tem que ser o tamanho do ambiente. Vocês já devem ter percebido que para ter eco, a gente tem que estar num ambiente grande. Tá? A reverberação, às vezes, a gente percebe em ambientes pequenos, a gente consegue perceber, a gente até acha que é eco, porque ocorrem tantas reflexões aqui, que algumas delas chegam após 0,1 segundos no seu ouvido. Aí já deixa de ser reverberação e se torna eco. Então, às vezes, em ambientes pequenos, pode acontecer o eco por causa dessas sucessivas reflexões. Mas se a gente for considerar só uma reflexão, saindo o som da gente que está emitindo e voltando ao nosso ouvido, considerando uma só reflexão, a gente consegue até determinar qual que vai ser o tamanho do ambiente ou a distância que tem que estar a superfície que o som vai refletir para ocorrer o eco. A gente sabe que o tempo tem que ser maior que 0,1 segundos. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então, a velocidade que eu vou usar aqui é de 340 metros por segundo. Por que eu estou usando a equação do movimento uniforme? Porque o som se propaga com velocidade constante, né? Se ele estiver num meio homogêneo, com a mesma temperatura e tal. A distância que eu quero achar aqui, o que acontece, gente? Quando eu emito uma onda sonora que ela vai sofrer o eco, ela tem que ir até uma superfície e voltar até meu ouvido.
Então, a distância percorrida é um vai e volta. Aqui, então, na equação do movimento uniforme, eu vou colocar um 2 aqui, multiplicando a distância. Sempre que a gente estiver trabalhando com eco, aqui nessa equação, então, vai ficar 2 ΔS, tá? Então, como vai ficar isso? Ó, 340 é igual a 2 vezes a distância dividido pelo tempo, que tem que ser pelo menos 0,1. Esse 0,1 passa multiplicando, esses 2 passa dividindo, eu vou ter, então, um ΔS igual a 34 dividido por 2, 17 metros. Então, para ocorrer o eco, a gente tem que ter a superfície que vai refletir o som a pelo menos 17 metros da fonte que está emitindo esse som, ou se for a gente falando de nós. Tá ok? Isso considerando apenas uma reflexão, né? Vai e volta, que é o que a gente vai usar aqui. Beleza? Então, eco quando o tempo é maior que 0,1, reverberação quando é menor que 0,1. Próximo fenômeno é a ressonância. Pessoal, todo material tem o que a gente chama de frequência natural de vibração. Que raios é isso? É uma frequência do material que, se tiver algo próximo a ele vibrando nessa mesma frequência, ele vai começar a vibrar sozinho. É o que a gente chama de ressonância. Um exemplo muito do nosso dia a dia disso, que às vezes a gente não se toca, que é esse fenômeno de ressonância, são as rádios que a gente escuta. Hoje a gente escuta rádio só mais no carro, né? Só no carro. O que acontece com a onda de rádio? Você tem uma antena na sua casa, aqui no seu carro, a antena do seu rádio, e quando você está lá ajustando qual rádio você quer, você está ajustando qual vai ser a frequência natural de vibração daquela antena. E aí acontece o seguinte, vamos supor que você ajustou para 98.7, que é o dessa rádio aqui. Quando ela começar a oscilar, ela vai então provocar as ondas eletromagnéticas aqui, devido aos elétrons aqui na antena da rádio estarem vibrando. Então esses elétrons provocam as ondas eletromagnéticas. Quando essas ondas eletromagnéticas atingem a sua antena, como é a mesma frequência que a frequência natural de vibração, os elétrons da sua antena vão começar a vibrar também. Isso é a ressonância. Naturalmente, as cargas começam a vibrar, mas isso não ocorre só com carga, tá? A matéria, em geral, os átomos podem também fazer isso, que é o caso da ressonância, por exemplo, em uma corda de violão. Se você bater um diapasão perto de uma corda de violão e ela estiver afinada, né, estiver na frequência natural dela, ela vai vibrar sozinha também, igual está acontecendo aqui com esse elétron devido a essa antena de rádio. Então a ressonância, ela ocorre na antena de rádio, ela ocorre em qualquer material que você vibrar algo perto dele que tiver a mesma frequência de vibração natural. Vocês já viram aquelas cantoras ou cantores líricos pegar uma taça de cristal assim, ó, e dar um grito não, né? Soltar uma nota musical lá, eles vão ajustando a nota até que eles percebem que a taça que está na mão deles está vibrando na mesma frequência. Tem no YouTube isso, se vocês quiserem procurar. Digita aí, taça de cristal ressonância. Vocês vão ver, tem até uns em câmera lenta, a taça começa a tremer só com a nota musical, só com a onda sonora que está sendo emitida aí pelo cantor. Ela começa a tremer, ela entra em ressonância, ela começa a vibrar na mesma frequência da nota musical que o cantor está soltando aí com as próprias pregas vocais. É muito interessante. Chega uma hora que acontece com a taça, ela quebra, né? Porque ela vibra tão forte que ela quebra. Então, olha só, frequência natural de vibração, ressonância. Pessoal, então temos aí o exemplo da rádio, do cantor com a taça. Um exemplo interessante também, se vocês quiserem procurar, tem a ponte de Tacoma. Essa ponte de Tacoma foi uma ponte que, devido à oscilação, a frequência de oscilação que os ventos colocaram ela para oscilar, estava ventando muito num dia, ela começou a oscilar por causa do vento.
e ela entrou exatamente na frequência natural de vibração dela por causa dessa oscilação. Quando isso acontece, a oscilação fica mais intensa, a amplitude começa a aumentar, porque está na mesma frequência que a frequência natural de vibração. E ela vibrou tão intensamente que ela caiu, tá ok? Quando a gente está numa gangorra, num balanço, isso acontece também. Se a gente encontrar qual que é a frequência natural de vibração ali do balanço, a gente consegue ir muito mais longe, vai ter uma amplitude muito maior do balanço ali, tá ok? Então, isso é a ressonância. Último fenômeno antes dos exercícios, efeito Doppler, ou Doppler. É o seguinte, vocês já devem ter reparado que quando a gente está parado, por exemplo, está na rua e vem uma ambulância, o que acontece? Na hora que ela está vindo na sua direção, você escuta ela... Mais ou menos isso, né? Lógico que eu dei uma exagerada, mas o que acontece? Quando está vindo em nossa direção, a gente escuta um som agudo. Quando passa, o som é grave. Ou tipo carro de Fórmula 1, onde a gente tá vendo lá na televisão, dá pra perceber isso. Quando o carro tá vindo em direção à câmera, o som é bem agudo, e passa e fica grave. Ou seja, o que é o efeito Doppler? A frequência que a fonte sonora está emitindo, quando ela está em movimento, ou você está em movimento em relação a ela, o que você ouve é diferente do que ele está emitindo. Pode ser uma frequência mais aguda, se a gente estiver se aproximando dessa fonte, ou pode ser uma frequência mais grave se a gente estiver se afastando. Olhem essa situação da ambulância aqui. Inicialmente, quando ela está parada, as ondas sonoras que ela está emitindo tem sempre a mesma distância entre uma e outra. Ó, o comprimento de onda sempre o mesmo. Por quê? Porque a fonte está parada, então ela está sempre emitindo essas ondas sonoras do mesmo ponto. Reparem o que acontece quando ela está em movimento. Se ela tem uma certa velocidade aqui, ó, o que vai acontecer? Cada onda sonora que ela está emitindo nova vai estar saindo de um ponto diferente. Então ela vai chegar, vamos supor, ela está se deslocando aqui para a direita, ó, o que vai acontecer? Cada nova onda que ela produz já não tem mais o mesmo ponto de origem, porque ela está se deslocando. E aí o que acontece? Ocorre uma compressão aqui, ó, da frente de onda, nesse ponto, e aqui é uma descompressão, podemos dizer assim. Então, repara o seguinte, aqui o comprimento de onda fica menor e para trás da fonte fica maior. O que vai acontecer? Se antes esses dois observadores aqui ouviam a sirene com a mesma frequência, porque as ondas que chegavam até eles tinham o mesmo comprimento de onda, logo tinha a mesma frequência, ó, a onda que chegava para esse cara aqui era igual à onda que chegava para essa mulher aqui. Não ficou bem igual, mas a intenção era essa. Então, ó, deixa eu fazer aqui. Vou fazer do cara de novo também, ó. Então, a onda que chega para os dois tem o mesmo comprimento de onda. Nessa situação aqui vai ocorrer diferente. Ó, o que chega para essa mulher, em relação à mulher, a ambulância está se afastando. Você vai ter um comprimento de onda maior, então, em relação à mulher. E já em relação ao homem, você vai ter um comprimento de onda pequeno. Por quê? Porque para ele vai chegar isso aqui, para ela vai chegar isso. Certo? O que acontece, então? Esse cara vai ouvir um som mais agudo e essa mulher um som mais grave. Certo? Porque para ele a ambulância está se aproximando, para a mulher está se afastando. Certo? E aí tem como a gente descobrir, então, qual que vai ser a frequência que cada um deles vai ouvir. Tipo, eu sei que é mais agudo, mas quão mais agudo é? Quanto mais rápido tiver a ambulância, mais agudo vai ser. Ou quanto mais rápido tiver a ambulância, mais grave vai ser para essa mulher. Gente, normalmente quem está se movimentando são os carros, né, os automóveis, mas pode acontecer de ser a pessoa também se movimentando. Só que como uma pessoa não consegue se movimentar tão rápido, se ela estiver a pé pelo menos, acontece que a frequência vai mudar pouco, tá? Mas se forem dois carros, por exemplo, você está indo de carro, de encontro a uma ambulância, ela está vindo na sua direção e você na direção dela, ou ela parada com a sirene ligada, desculpa, melhor a ideia dela parada. Tem uma ambulância parada, você está indo de carro em alta velocidade em direção a ela, você vai ouvir o som mais agudo que é na realidade, porque você que é o observador está se movimentando. E aí tem uma equação para a gente
determinar isso. Qual que vai ser a frequência aparente? Ou seja, qual que vai ser a frequência que eu vou ouvir quando esse fenômeno estiver acontecendo? Vai ser dado pelo seguinte, a frequência real, vou chamar só de F, ou seja, qual que é a frequência de verdade da fonte que está liberando as ondas sonoras, que multiplica a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte sonora. Agora vamos entender esse mais ou menos. Vamos anotar o que é cada um desses? Olha só, deixa eu ver aqui. Pode ser aqui mesmo. FAP, frequência aparente, é o que eu vou ouvir. Ok? F é a frequência real. VS é a velocidade do som, normalmente vai ser o ar, tá? Velocidade do som. Vou ter que sumir aqui, né? Só um minutinho. Fica com saudade, não. VO, a velocidade do observador, se ele estiver parado, vai ser 0, né? Ó, vou pôr só 2 tracinhos aqui para ir mais rápido. Observador. E VF, velocidade da fonte sonora. O que pega aqui é saber quando que vai ser mais ou menos ali em cima. Tá vendo que tem um mais ou menos ali na fórmula? Olha só. Como que a gente vai definir isso, gente? Normalmente não vai ter um cara de cá e um outro de cá, né? Uma mulher de um lado e um cara do outro, ou uma pessoa de um lado e outro do outro. Vai ter só um dos dois. O positivo ou o negativo vai depender de onde está o observador. Se eu estiver analisando esse cara aqui, ó, a nossa referência sempre vai ser do cara, da pessoa, do observador, na direção da fonte sonora. Então, se esse cara está à direita da fonte sonora, a referência positiva vai ser dele para a fonte. Então, ó, o positivo, nesse caso aqui, vai ser para a esquerda. Então, a velocidade do observador, se ele estivesse movendo para a esquerda, vai ser positiva. E no caso, a ambulância aqui que está indo para a direita, ó, a velocidade dela vai ser negativa. Tá ok? Então, a referência é sempre em relação ao observador, do observador para a fonte sonora. Se fosse em relação à mulher, ó, dela para a fonte sonora, seria para a direita positivo. Tá ok? Então, nesse caso, a ambulância que está indo para a direita teria uma velocidade positiva. Então, olha só, nessas duas situações. Em relação à mulher, a ambulância tem uma velocidade positiva, e em relação ao homem, negativa. Porque o referencial depende do observador. É sempre do observador para a fonte sonora. Beleza? A gente vai fazer um exercício agora, usando essa equação, para vocês entenderem esse mais ou menos aí. Olha só. Exercício 1. O barulho emitido pelo motor de um carro de corrida que se desloca a 248,8 km por hora é percebido por um torcedor na arquibancada com frequência de 1.200 Hz. A frequência real emitida pela fonte sonora, considerando que a mesma se aproxima do torcedor, é de 960 Hz, 1040 Hz, 1280 Hz ou 1320 Hz. Considere a velocidade do som 340 metros por segundo. Então, ó, um carro de corrida se desloca a 244,8 metros por segundo e o barulho dele, ou seja, a fonte sonora é o carro de corrida, é percebido com uma frequência de 1.200 Hz. Qual que é a frequência real? Pessoal, se ele me falou que essa frequência de 1.200 Hz é a frequência percebida, então ela é a frequência aparente, 1.200 Hz. A velocidade da minha fonte sonora é a velocidade do carro, 244,8 km por hora. Essa velocidade, gente, tem que estar em metro por segundo. Vou ter que dividir isso por 3,6, que vai me dar uma velocidade da fonte igual a 68 metros por segundo, tá? E ele me deu aí a velocidade do som sendo 340 metros por segundo. Gente, se o observador está parado lá na arquibancada, a velocidade do observador é 0. Tá ok? Porque ele está parado na arquibancada. Agora vamos à equação.
Olha só. Vamos fazer um desenho aqui? Eu sou péssimo em desenho, tá? Mas, ó, tá aqui a pessoa na arquibancada. Deu pra perceber, né? Parada. E tá vindo aqui o carro. Gente, vou fazer um bloquinho pro quadro, só pro carro. O carro tá se deslocando aqui, ó, com a velocidade na direção do observador. Lembra que o nosso referencial é do observador para o carro? Então, o meu referencial positivo vai ser para a direita, nesse caso aqui do meu desenho, tá? Então, se a fonte sonora está indo para a esquerda, mas meu referencial é para a direita, a velocidade dela vai ser negativa. Então, a fórmula que é frequência aparente é igual a frequência vezes velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador. Gente, vai ser zero, né? Então, o mais ou menos aqui não vai fazer diferença para o observador, porque vai ser zero. Agora aqui, ó, na fonte, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte sonora. Se o meu referencial está sendo para a direita, então a velocidade da fonte sonora vai ser negativa, aqui, ó, menos a velocidade da fonte sonora. Tá ok? Então, ficou menos porque o referencial é sempre em relação ao observador para a fonte. Do observador para a fonte, no meu desenho aqui está para a direita. Se o carro está indo para a esquerda, fica negativo. Então, vai ficar assim, ó, a frequência aparente eu já sei que são 1.200 Hz. É igual a frequência real que eu quero achar, vezes a velocidade do som, 340, mais zero, não vai mudar nada, dividido pela velocidade do som, 340, menos a velocidade da fonte, que é 68 metros por segundo. Tem que resolver isso aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Vai ficar, então, 1.200 é igual a F, que multiplica 340 dividido por 340 menos 68, são 272. Ou seja, vai ficar 1.200 é igual a F vezes 1,25, que é 340 dividido por 272. Pessoal, esse 1,25 vai passar dividindo, não é? Então, aqui a frequência é 1.200 dividido por 1,25, que vai me dar... Espera aí, só arrumar isso aqui. 960. Então, a frequência real dessa fonte, desse carro, é 960 Hz. Mas devido a essa velocidade que ele está se aproximando aqui do meu observador, a frequência aparente aumenta, né? Ele fica mais agudo. É a mesma coisa da ambulância. Quando a ambulância não está vindo na sua direção, você não escuta mais agudo o som? Então, ó, 960 Hz. Beleza? Então, tá bom. Gente, daria para eliminar a C e a D já de cara, né? O 1.280 e o 1.320 sem fazer conta. Porque você sabe, ó, que... Olha só. Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui, ó. Você sabe que o carro está se aproximando do torcedor. É só você lembrar da ambulância. Quando ela está se aproximando de você, ela fica mais aguda, não é? Então, a frequência aparente tem que ser maior que a real. Tá ok? Então, deveria ser algo menor que 1.200 aqui as respostas. Tranquilo? Se tiver dúvida, manda aí nos comentários, mas eu espero que tenha entendido. Vamos para o próximo. 2. Há muitas aplicações da física que são extremamente úteis na medicina. Indubitavelmente, o estudo das ondas e seus fenômenos auxilia a área em vários exames no diagnóstico de doenças. A seguir, temos um exemplo de aplicabilidade desse conhecimento. As características das ondas sonoras ou luminosas sofrem alterações com a movimentação da fonte emissora de ondas ou do observador. Pode haver a variação da frequência de uma onda quando refletida em células vermelhas, hemácias, em movimento. Por exemplo, quando uma onda é emitida pelo equipamento e é refletida em hemácias que se deslocam em sentido oposto à localização do aparelho, a frequência da onda refletida é maior do que a onda emitida.
Com base nas informações do texto, a partir dessa diferença de frequência da onda emitida e recebida, sabe-se que o número de células presentes no sangue a partir do sabe-se que o número de células presentes no sangue a partir do fenômeno resultante do batimento de ondas, nada a ver. A densidade do sangue a partir da ressonância das ondas na superfície das células sanguíneas, também não tem nada a ver com ressonância, gente. Ele está falando de variação de frequência emitida e recebida, hein? C, o fluxo sanguíneo decorrente da difração. Não. A densidade do sangue a partir da amplitude da onda resultante e a onda incidente e refletida, também nada a ver. Letra E, a velocidade com que o sangue se movimenta a partir das relações matemáticas do efeito Doppler. É isso aqui, ó, letra E. Letra E. Pessoal, um outro exemplo. Ó, o que está acontecendo aqui? Vamos entender primeiro essa questão do sangue. Eu vou usar um outro exemplo legal. Você joga uma onda sonora, nesse caso aqui, se for ultrassom, né? Mas pode ser onda eletromagnética, tanto faz. Você joga uma onda sonora em direção ao sangue e devido à velocidade dele, quando essa onda for refletida de volta ao receptor, ela vai ter uma frequência diferente. A partir dessa frequência diferente, a gente consegue saber a velocidade que está o sangue. É a mesma coisa daqueles radares. Já viram aqueles radar móvel que o guardinha vai, mira assim, não sei? Você está lá de carro, ele vai e mira no seu carro. O que ele está fazendo? Ele está jogando um ultrassom, normalmente, na direção do seu carro com uma certa frequência. Quando ele volta, ele vai voltar com uma frequência diferente, porque você está se aproximando do guarda. E a partir da frequência que volta essa onda refletida, o aparelho calcula qual que é a sua velocidade. É assim que os radares modernos funcionam. Radar que não tem aquele tracinho no chão, tem radar fixo de ultrassom também. Ele não tem aqueles tracinhos no chão, ele pega sua velocidade através do efeito Doppler. Beleza? Então é isso aí. Letra E. Assinale a alternativa que apresenta fenômenos que poderiam estar associados às seguintes ilustrações. Gente, a gente conhece isso aqui, hein? Tem uma fonte de ondas aqui, ó. E o que está acontecendo aqui? Está tendo um deslocamento do comprimento de onda, não é? Isso acontece onde? A gente viu um efeito agora mesmo ali. Acontece na ressonância magnética e oscilações forçadas. Tem nada a ver com ressonância. Efeito Casimir e ultrassom. Nem sabemos o que é efeito Casimir, né, gente? Não vimos isso. Efeito Doppler e o desvio para o vermelho Big Bang. Pessoal, que é o efeito Doppler, beleza. Agora, o que é esse desvio para o vermelho? Big Bang. Gente, o efeito Doppler ocorre com qualquer tipo de onda. Eletromagnética, mecânica, som, luz. Então, se você tem uma fonte de luz se deslocando, se afastando de você, o que vai acontecer com a luz? A frequência aparente que eu vou perceber vai ser uma frequência menor do que a frequência real, não é? É como se fosse um som ficando mais grave. Mas no caso aqui a gente tem a luz. E a luz, ao invés de ficar mais grave, ela fica mais vermelha. Porque se você vai diminuindo a frequência da luz, ela vai chegando no vermelho. Tá ok? E é isso que é um dos embasamentos do Big Bang. Que fala que o universo está se expandindo porque a gente observa um desvio para o vermelho em vários astros que estão se afastando da Terra, né? Então o universo está se expandindo por causa desse desvio para o vermelho. Efeito Doppler, letra C. Tá ok? 4. Ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância do circuito receptor com a onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda? Da amplitude, da polarização, da frequência, da intensidade ou da velocidade? Gente, você está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho, em decorrência da ressonância. O que a gente muda na hora que a gente está mexendo lá na rádio? A gente muda a frequência. Ressonância está ligada à frequência, tá ok? Letra C. Próximo.
5. O eco é um fenômeno que decorre quando um som emitido e o seu reflexo em um anteparo são percebidos por uma pessoa com um intervalo de tempo que permite ao cérebro distingui-los como sons diferentes. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade se propaga... Desculpa, vou ler de novo. Para que se perceba o eco de um som no ar, no qual a velocidade de propagação é de 340 metros por segundo, é necessário que haja uma distância de 17 metros entre a fonte e o anteparo. Até calculamos esses 17 metros aqui já. Na água, em que a velocidade de propagação do som é de 1.600 metros por segundo, essa distância precisa ser de quanto? 34, 60, 80, 160 ou 320 metros. Pessoal, o que a gente usa aqui? Velocidade é igual a 2 vezes ΔS sobre ΔT. O ΔT é o tempo mínimo lá para ocorrer o eco. Ele deu esses dois dados aqui, ó, 340 e 17, para a gente primeiro calcular esse ΔT e depois calcular o ΔS na água. Vamos calcular, ó, 340 é igual a 2 vezes 17 sobre o tempo. Então, esse tempo vai dar quanto? ΔT é igual a 34 dividido por 340. Esse tempo, então, mínimo é de 0,1 segundo. A gente já sabia isso, a gente já tinha visto anteriormente. Mas eu quero saber agora qual que é a distância que precisa ter na água para ocorrer o eco. Vou usar de novo essa fórmula, ó. Só que a velocidade vai ser a velocidade do som na água, 1.600. Então, vai ficar 1.600 é igual a 2 vezes ΔS sobre o tempo mínimo, que é de 0,1 segundo. Pessoal, 0,1 passa multiplicando, 2 passa dividindo. 1.600 vezes 0,1 dividido por 2 é igual a ΔS. 160 dividido por 2. Quanto que é 160 dividido por 2? É igual a 80 metros. Então, essa é a distância mínima que precisa ter na água para ocorrer o eco. É bem maior porque a velocidade é maior, então, para ter esse intervalo de 0,1 segundos, precisa de uma distância maior. Tá ok? Sei que eu vou ter que dar uma sumida. Na hora que estiver chegando ali embaixo, eu sumo. Leia o trecho a seguir. Meteorito despenca sobre a Rússia e a população vive momentos de pânico. Centenas de pessoas ficam feridas com o vidro quebrado pelo impacto de meteoroide contra a atmosfera. Deixa eu tomar água aqui. A queda de um meteorito sobre os Montes Urais, na manhã de ontem, deixou cerca de 1,1 mil pessoas, ou 1.100 pessoas, feridas. Provocou pelo menos uma forte explosão e causou pânico na população local. A maioria dos feridos foi atingida por estilhaços de vidro que se quebrou em razão da onda expansiva provocada pela queda do corpo celeste. Olha só. Às 9h20, 1h20, horário de Brasília, um objeto em alta velocidade foi observado nos céus de Chelyabinsk, deixando um grande rastro atrás de si. No prazo de 2 minutos, houve 2 estrondos, disse Yuri Burenko, funcionário do setor de emergência, por meio de nota. A onda de choque quebrou vidros nessa cidade aí e em uma série de cidades da região, disse ele. O fenômeno associado aos vidros partidos pelo som intenso e por serem esses vidros sensíveis à frequência da onda sonora recebe qual nome? Gente, ele acabou de falar, ó, por que os vidros quebraram? Por eles serem sensíveis à frequência da onda sonora. Qual que é o fenômeno relacionado à frequência? A oscilação devido à frequência, né? Você tem lá a onda sonora numa frequência, o vidro começou a oscilar na mesma frequência porque ele era sensível a ela. É a difração? É a ressonância? É a reverberação? É o efeito Doppler? Gente, a gente já está cansado de saber que é a ressonância. A mesma coisa lá da cantora quebrando a taça com a própria voz. Beleza? Então, esses foram os exercícios aí de fenômenos ondulatórios. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito, se inscreve. Ativa as notificações. Me segue no Instagram. Beleza? Se tiver dúvida, manda aí. Manda para os seus colegas que estão em dúvida também. Que está em dúvida não, que querem aprender esse conteúdo. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.